Olá, meus amigos e amigas, paz e bem. Nós estamos na segunda aula do nosso curso de Noções de Direito Penal para o concurso de agente de polícia e escrivão de polícia lá de Alagoas. O tema desta aula é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Também falaremos sobre as leis penais temporárias, excepcionais e extraordinárias. Desta vez, eu gostaria de convidar você para que abra comigo o Código Penal. O Código Penal é esse espaço maravilhoso no qual nós podemos estudar e tudo quanto comentaremos aqui nessas aulas, nesta aula e na próxima aula, tem a ver com a parte geral do Código Penal. Tem a ver com a parte geral do Código Penal, que é do artigo 1º até o artigo 120. Muito embora nós não vamos estudar todos estes artigos, porque o que é demandado, o que é exigido no edital, é mesmo uma noção muito superficial, muito perfunctória do Código Penal. Mas vamos abrir comigo o Código Penal para que a gente tenha essa oportunidade de conhecer, de lidar com esse texto de lei, que é importante para todos nós e que possamos ter um encontro com a norma jurídica. Muito bem. Vamos ter aqui... Se estava aparecendo para vocês aí o código, agora sim. Beleza. Muito bem. Ora, o Código Penal é uma legislação bastante antiga, como vocês podem ver, Decreto-Lei número 2.848 de 1940. É bastante antiga, mas ela vem sendo atualizada e a última legislação que trouxe atualizações, você lembra do pacote anticrimes, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e agora, já no ano de 2021, temos tido algumas atualizações. Mas essas atualizações não nos interessarão agora, de tal maneira que, se você tem em casa um Código Penal antigo, você pode utilizar e trabalhar conosco. Olha quem está aqui para nos matar a saudade. O artigo 1º, que é exatamente o mesmo teor que nós encontramos quando fomos estudar lá no artigo 39 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. A expressão cominação eu deixei de comentar na aula passada, significa atribuição, fixação, ou seja, a lei fixa uma pena para aquela conduta que ela pretende vedar. Então, o artigo 2º diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. É o que nós chamamos de abolitio criminis, a abolição do crime. Já falei com vocês sobre isso na aula passada. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É a retroatividade da lei penal mais benéfica. Também vimos isso. Então, agora chegamos à lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Esse artigo será objeto da nossa aula de hoje. Mas vamos dar uma olhada em relação ao artigo 4º, que será também objeto da nossa aula de hoje. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O tempo do crime, a teoria da atividade. Então, esse será um dispositivo importante. E o lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, esse bem como é extremamente importante, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, aqui é a questão do local do crime.
Então, nós já temos aqui elementos suficientes para começarmos as nossas reflexões. Então, há 3 pontos que eu gostaria que você guardasse, que você memorizasse desde já. Qual é o momento do crime? Quando a gente diz que o crime aconteceu, né? Como é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Foi exatamente isto que nós vimos e lemos aqui quando estávamos vendo o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Deixa eu chamar você lá para o nosso quadro branco, e aqui a gente vai poder compreender melhor tudo isso, né? Vamos começar a falar sobre o momento do crime. E eu vou dizer a vocês que o Código Penal brasileiro adotou, em relação ao momento do crime, nós adotamos a teoria da atividade, que tem a ver com a ação ou o momento às vezes complica aqui o teclado, o momento da ação ou omissão. Esse é o momento do crime, o momento da ação ou omissão. Esse é o momento do crime. Não a teoria do resultado, o momento do resultado. Então, vamos aqui trabalhar um outro exemplo. Imaginem que André, nascido em 31 de janeiro de 2000, André, que nasceu no dia 31 de janeiro de 2000, ele hoje tem 21 anos. Ora, se ele praticar uma conduta hoje, ele será considerado imputável, ele será responsabilizado por aquela conduta. Mas imagine que este André, nascido no dia 31 de janeiro de 2000, no dia 15 de janeiro de 2018, no dia 15 de janeiro de 2018, subtrai um computador de uma fábrica ou de uma escola. Muito bem. Ora, o momento em que ele subtraiu o computador, nesse momento, ele ainda não tinha 18 anos. Ele completaria 18 anos no dia 31. Nesse momento, ele tinha 15 anos. Então, ele tinha 17 anos. No dia 15, ele tinha 17 anos. Ele é inimputável, ele não pode ser responsabilizado penalmente como adulto. Vai incidir sobre ele as condições da aplicação das sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque ele é adolescente, ele só passaria a ser adulto acima dos 18 anos. Mas para ficar ainda mais claro, imagine essa outra situação em que, ao invés de subtrair um computador, imagine que André, nesse dia, faz um disparo de arma de fogo em Pedro, que vem a falecer no dia 1º de fevereiro de 2018. Observe agora que nesse momento, no dia 1º de fevereiro de 2018, André, que nasceu no dia 31 de janeiro de 2000, já era imputável. Será que nós poderíamos considerar que ele responderá perante a lei? A resposta é não,
Porque, segundo a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime foi praticado no dia 15 de janeiro de 2018. E no dia 15 de janeiro de 2018, André tem 17 anos, não é imputável. Ah, mas quando ele morreu, ele já era. Não importa, porque o que a gente considera o momento do crime, o momento da ação ou da omissão, e não o momento do resultado. Por que eu estou falando de omissão e não apenas de ação? Porque existem crimes omissivos, como, por exemplo, omissão de socorro, deixar de socorrer alguém que está sob grande risco, sob grande ameaça, podendo socorrer essa pessoa, e eu a deixo lá, não faço nada por ela. Então, há aqui o fenômeno da omissão de socorro, e isso é também um crime. Agora, nós devemos chamar a atenção e prestar bastante atenção para um outro fenômeno, que é o fenômeno do crime continuado, do crime permanente, desculpem, a figura do crime permanente. O crime permanente é, por exemplo, o sequestro ou cárcere privado. O sequestro ou cárcere privado ele vai receber o nome de crime permanente. Porque, diferentemente do homicídio, que é um ponto, então, homicídio é um ponto, é uma conduta que ela se extingue depois de praticada. Então, eu digo, homicídio é crime instantâneo. Homicídio, crime instantâneo. Ou seja, ele se limita a um momento, né? Então, eu sei qual é o momento em que houve um disparo, em que a vida daquela pessoa foi tirada, o furto é crime instantâneo, é praticado no momento. Mas existem crimes como, por exemplo, o crime de cárcere privado, a pessoa mantém o indivíduo preso, ou, por exemplo, o tráfico de drogas na modalidade ter em depósito drogas. Ora, nestes casos, o crime é permanente. Então, imagine a seguinte situação. O nosso querido André, ele tem 17 anos quando ele sequestra uma pessoa. Então, ele tem 17 anos, portanto, ele é inimputável. Mas, durante esse tempo em que a pessoa mantinha-se, ele fez 18 anos. E a pergunta é, neste caso em que André começou a praticar o crime quando ele era inimputável, e durante a prática do crime ele completou 18 anos, tornando-se imputável, ele será considerado como? Ora, aqui, como ele está praticando o crime, a gente vai chamar de crime permanente, porque a cada dia que passa, ele continua praticando o crime. Logo, quando ele tinha 18 anos, ele também estava praticando o crime é permanente. Então, ele será responsabilizado. Neste caso, o crime não é como no homicídio, o crime permanente ele é uma linha. Ele é uma linha. É diferente do crime de homicídio, que é crime instantâneo, que é um ponto. Aqui a gente vai dizer que o crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito é uma linha, é um crime permanente, e assim nós teríamos o conceito. Então, em relação ao momento do crime, eu espero que todos vocês tenham compreendido. O momento do crime é o momento da ação, é a teoria da atividade, é a teoria da atividade. Agora vamos para o lugar do crime. Vamos para o lugar do crime. Como é que é a questão do lugar do crime? Já o lugar do crime vai seguir uma outra teoria. É a teoria da ubiquidade. Palavra difícil, né? Palavra difícil, ubiquidade. O que significa ubiquidade? É aquilo que está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente vai considerar o lugar do crime, tanto o lugar da ação, quanto aquele em que se deu o resultado. Sim, porque esses não são necessariamente os mesmos lugares. O indivíduo pode levar um tiro
o indivíduo pode, eventualmente, levar um tiro em Recife e só vir a morrer em Jaboatão, que é uma outra comarca. E onde seria praticado o crime? Em Recife ou em Jaboatão? Bom, tanto faz, pode ser em Recife, pode ser em Jaboatão. Se a conduta foi praticada em Recife e o indivíduo morreu em Jaboatão, vamos dizer que a comarca que primeiro instaurar a ação penal será o juízo prevento e poderá julgar a matéria. Mas a grande preocupação não é essa em relação a Recife e Jaboatão. A grande preocupação é naquelas regiões limítrofes. Imagine que, por exemplo, nós temos aqui o Brasil, deste lado da fronteira o Brasil, e do outro lado da fronteira o Paraguai. O Paraguai. Ora, vai se aplicar a lei, então imagine que aqui no Brasil foi praticada a ação e no Paraguai aconteceu o resultado. Essa é a situação que está preocupando o legislador. E para garantir a possibilidade da lei penal brasileira ser aplicada, tanto independentemente se o fato foi no Brasil ou o resultado se deu no Brasil, então nós vamos ter a teoria da ubiquidade para garantir que a lei penal brasileira se aplique se a ação foi aqui e o resultado foi lá, ou se a ação foi no Paraguai e o resultado aconteceu no Brasil, também se aplicará a lei penal brasileira. Por isso, teoria da ubiquidade. A palavra ubiquidade, então, deixa eu chamar aqui uma observação. A palavra ubiquidade tem um significado específico. A palavra ubiquidade significa aquilo que está em vários lugares ao mesmo tempo. Ah, Martorelli, é sinônimo de onipresença. Não, não é sinônimo de onipresença, não. Ubiquidade e onipresença são coisas diferentes. A onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. A ubiquidade está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, a lei penal está presente naquela situação em que a conduta foi praticada no Brasil e o resultado se deu no Paraguai. A lei penal brasileira está presente ou incidirá. Você aprendeu, né, o conceito de incidência, mesmo que a ação tenha sido praticada no Paraguai. Vou criar aqui uma outra linha, né? Então, a gente tem o resultado no Brasil e a ação no Paraguai. Tanto faz. Também se aplicará a lei penal brasileira se o resultado, a ação foi praticada no Paraguai e o resultado aconteceu no Brasil. A lei penal também incidirá. Existe uma forma da gente decorar isso, né, que as pessoas utilizam aí, que é a expressão luta. Vou mostrar aqui a vocês como é que é. É assim, ó, L-U-T-A. Então, isso é o seguinte: lugar, ubiquidade. Tempo, o momento do crime, né? Tempo, atividade. E aí fica a expressão luta, né? Lugar, você decora. Em relação ao lugar, ubiquidade. Em relação ao tempo, teoria da atividade. Teoria da atividade. Bem, espero que tenha compreendido isso, né? Então, o momento do crime é aquele da ação ou da omissão. O resultado não importa para a definição do momento do crime. E em relação ao lugar do crime, tanto faz se é aquele lugar da ação quanto aquele do resultado. A lei penal brasileira incidirá sobre essas condutas, apesar de apenas o resultado ter acontecido aqui em nossa região. Agora vou abordar uma outra questão que me parece extremamente importante, que é a questão da lei penal excepcional, a lei penal temporária e a lei penal especial. Sobre isso, a gente viu, vamos dar uma olhada lá no Código Penal para relembrar essa questão. A gente já leu e comentamos sobre isso, mas vale a pena ver de novo o que é que diz o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias
que a determinam aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Muito bem, vou novamente para o quadro branco. Vou renovar aqui o quadro branco para a gente ter aqui essa questão de lei penal. Vou colocar aqui a cor em preto, fica mais fácil de ver. Lei penal temporária e excepcional. A lei penal temporária e excepcional. Para compreendermos o que é que significa, né, lei penal temporária e excepcional, eu vou traçar aqui, mais uma vez, a linha do tempo. Vamos ver aqui. Imagine a linha do tempo. E aqui nós tínhamos a Lei A, que esteve em vigor, e aqui nós temos a Lei B. Logo, se temos a Lei B, em algum momento, a Lei A ela foi revogada. Então, aqui houve a revogação da Lei A, para que, a partir desse momento, a Lei B passasse a vigir. Tudo bem. Durante a existência da Lei A, aquela conduta que foi praticada aqui, durante a vigência da Lei A, terá como marca sobre si a atividade de uma lei, né? Então, se a gente tem esse fenômeno da Lei A incidindo sobre a conduta, então a gente teria a atividade da Lei A, que é a lei incidindo sobre a conduta. Agora, se por outro lado nós tivermos, porque o julgamento aconteceu aqui, vamos supor, né? Vamos supor que o julgamento está acontecendo aqui. E nós vamos ter a Lei B retroagindo para incidir sobre uma conduta que ela que foi praticada enquanto ela não existia. Aí a gente vai ter um outro princípio, que é a retroatividade da Lei B. E pergunto a vocês, em que momento isso aconteceria? Aconteceria se a Lei B fosse mais vantajosa que a Lei A. Se a Lei B era mais favorável ao réu, porque agora os valores mudaram e os valores entendem que a pena deve ser menor, então essa lei que é mais favorável ao réu, porque atende valores novos da sociedade, retroagirá. Não faria sentido continuar punindo o agente a partir de uma lei antiga, quando já agora a sensibilidade da sociedade mudou em relação àquele comportamento. Sim, Martorelli, mas isso era a regra geral que você já tinha estabelecido. O que é que tem a ver isso com lei temporária e lei excepcional? É porque aqui a gente vai ter uma situação diferente em relação a estas leis. A lei temporária e a lei excepcional, elas vão ter, olha que expressão nova que eu vou mostrar a vocês, elas vão ter ultratividade gravosa. A gente viu que retroatividade é quando a lei ela retroage. E o que é ultratividade? Ultratividade, preste atenção, porque é muita informação, senão a gente se confunde. É quando a Lei A, já revogada, ela se projeta para manifestar-se presente no julgamento da Lei B. Então, isso é ultratividade. Então, esse é o fenômeno da ultratividade. A ultratividade, a Lei A, já revogada, projeta-se no tempo para
produzir efeitos no julgamento. Ora, se o indivíduo praticou aquela conduta na época em que a Lei A estava em vigor, então vamos puni-lo de acordo com a Lei A. Mas a Lei A já foi revogada, não tem problema, mas era a lei que estava em vigor naquela época. Isso acontecerá sempre, exceto quando a Lei B for mais vantajosa. Está claro isso. Mas o que é ultraatividade gravosa, Martor? É sobre isso que eu fiquei curioso. Eu quero saber o que é essa expressão que você escreveu aí, ultraatividade gravosa, e você disse que a lei penal temporária e excepcional tem ultraatividade gravosa. Vou explicar já a você, mas eu vou, antes de explicar a você, dizer o que é lei temporária e o que é lei penal temporária, o que é lei penal excepcional. Lei penal temporária. Pessoal, antes de entrar nisso, deixa eu falar um pouco com você aqui, voltar a nos vermos assim, mais próxima e amplamente. Uma lei, seja ela penal, seja ela constitucional, seja ela administrativa, qualquer que seja a natureza da norma jurídica, ela tem validade indefinida, ela tem a sua vigência por tempo indefinido. Essa é a regra geral. Então, uma lei, isso é o que está escrito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei continua em vigor, tem a sua vigência, até que outra lei a revogue ou regule a matéria integralmente. Então, nós teríamos uma revogação expressa, quando uma nova lei diz assim, fica revogada a lei número tal, isso é uma revogação expressa, e haveria a revogação tácita, quando uma nova lei regula a matéria de modo diferente e é incompatível com aquela lei anterior. Ora, se duas leis estão em conflito, uma lei mais antiga e uma nova, nós vamos dar lugar a essa nova. É o que nós temos como princípio da solução da antinomia, conflito entre normas, o princípio cronológico. A lei mais nova prevalece sobre a lei mais antiga. Há três princípios para a solução de antinomias. O princípio hierárquico, que diz que uma lei superior prevalece sobre uma lei inferior. O princípio de especialidade, que diz que uma lei especial prevalece sobre uma lei geral. E o princípio cronológico, que diz que uma lei mais nova prevalece sobre uma lei mais antiga. Então, nós temos como regra geral, que uma lei permanecerá em vigor, ela mantém a sua vigência até que outra a revogue. Mas existem determinados tipos de lei que já trazem os termos de sua revogação nelas mesmas. Esse é o caso da lei temporária e da lei excepcional. Estas leis, elas não precisarão que venham outras leis para revogá-las. Elas já dizem quando serão revogadas. Se esse termo da lei, esse elemento autorrevogador da lei, for fixado por uma data, chamaremos essa lei de lei temporária. Se estivermos diante de uma lei que prevê a sua autorrevogação por uma circunstância específica, que pode ser encontrada, constatada, então isso será lei excepcional. Vou te dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos uma lei, está valendo agora, né, esse ano que estamos vivendo uma pandemia no Brasil e no mundo todo, e aí, por causa disso, o governo estabeleça uma lei que estará em vigor até o dia 31 de dezembro de 2021. Ora, quando chegar o dia 31 de dezembro de 2021, não vai precisar outra lei vir para revogá-la, não. Ela já carrega dentro de si o termo de sua revogação. Ela será revogada e parará de fazer efeitos, né, de ter vigência e produzir efeitos no mundo, porque ela era uma lei temporária. Ela era uma lei temporária. Agora, imagine uma lei excepcional. O que seria uma lei excepcional? Uma lei excepcional é uma lei cuja vigência agora permanece até que uma determinada circunstância se dê. Por exemplo, esta lei continuará em vigor até que as UTIs tenham uma ocupação inferior a 60% em Pernambuco. Ora, eu não sei em que dia as UTIs alcançarão uma ocupação inferior a 60%, mas é possível identificar quando esse dia tiver chegado. Então, nesse caso, não é uma data que fixa
a revogação da lei. É uma circunstância. Essa circunstância prevista pela lei, uma vez constatada no mundo, é a situação que passará a revogar. Estas leis, elas são especiais, não é? Elas são uma realidade que não se espera que aconteçam cotidianamente. Então, elas têm uma característica. Elas, por serem especiais, por serem excepcionais, elas vão produzir efeitos mesmo depois que tenham sido revogadas. Então, elas... E aqui não figurará, nesse momento, preste atenção agora, a retroatividade da lei mais benéfica. Não, não, não. Se a conduta prevista pela lei temporária ou lei excepcional foi praticada, ainda que a lei que agora esteja em vigor, depois da autorrevogação da lei excepcional ou lei temporária, estas leis, excepcional ou temporária, produzirão efeitos. É a ultraatividade gravosa, é a ultraatividade que prevalece sobre a lei mais benéfica. Por que, Martorelli, se faz isso? Exatamente para que as pessoas respeitem uma determinada situação excepcional pela qual nós estamos passando. Então, quando as pessoas... Se a lei só valesse agora e depois, quando as coisas já fossem normais, o julgamento acontecesse e ela não valesse mais, ela não teria nenhuma utilidade. Para que ela tenha utilidade depois e as pessoas respeitem aqui, é preciso que as pessoas saibam que, se praticarem a conduta durante a vigência da lei temporária ou da lei excepcional, ainda que estas leis já tenham sido revogadas, elas serão julgadas segundo a severidade destas leis que nós estamos mencionando. Talvez você queira que eu coloque isso lá no nosso quadro branco, né? Todo mundo gosta de ver essas coisas no quadro branco. Então, vamos tentar identificar isso aqui. Eu vou apagar esses traços, que já tem alguns. Então, imagine que esta lei A é a lei excepcional ou temporária. Vou colocar ela aqui. Então, a lei A é a lei excepcional ou temporária. Então, a lei A é uma lei excepcional ou temporária. E a conduta foi praticada durante a vigência da lei A. Muito bem. Se é este o caso, e a lei A é excepcional ou temporária, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a lei A incidindo sobre a conduta no momento do julgamento, ainda que a lei B seja mais vantajosa. A este fenômeno pelo qual se veda a possibilidade da retroatividade da lei mais benéfica, a gente vai dar o nome de ultraatividade gravosa. E acontece quando? Quando a lei for temporária. E o que é lei temporária? Lei temporária é aquela cuja revogação está prevista por uma data dentro dela mesma. E o que é lei excepcional? Lei excepcional é aquela lei cuja revogação está estabelecida por uma circunstância fixada dentro dela mesma. Estas leis são especiais, elas não seguem a regra geral, que é a regra de que uma lei só deixará de existir, né, de ter vigência quando outra a revogar, e elas também não seguem a regra geral de que uma lei mais vantajosa possa retroagir sobre a conduta praticada durante a sua vigência. Nestes casos de lei temporária e excepcional, elas têm ultraatividade gravosa, elas irão sim produzir efeitos e, ainda que a lei B seja mais vantajosa, nós respeitaremos a lei A. Eu espero que essa explicação tenha lhe ajudado e vamos seguir em frente. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós conversaremos sobre os crimes em espécie, falando sobre vários crimes contra a pessoa, depois crimes contra o patrimônio. Espero lhes ver por aqui no nosso próximo encontro.